não anda. O lucro determina, a filosofia ela não é lucrativa, portanto, ou a gente tira ou a gente acaba com ela. 12. A retirada do sucateamento do ensino da filosofia tem o objetivo de enfraquecer o exercício da crítica filosófica e política, principalmente no ensino médio. É interessante observar que essa reflexão do Derrida é feita exatamente em torno do ensino médio, que é o que ele estava chamando de crise, né? Estava vendo uma crise nessa época, lá na França, em função da neoliberalização da economia e da política, e a primeira coisa que fizeram foi tentar diminuir ao máximo a presença da filosofia e principalmente do ensino médio. Exatamente porque a crítica que caracteriza a filosofia, ela não é lucrativa para o capital e nem determina uma formação que seja empreendedora, né? Essa palavra hoje, então, uma filosofia empreendedora é uma coisa muito esquisita. Enfim, 13. O sufocamento do ensino de filosofia no ensino médio sempre é acompanhado por uma seleção de conteúdos repassados de forma crítica. Quer dizer, ele chama a atenção para o fato de que nesse movimento de tentar enfraquecer a filosofia no ensino médio, né, o Estado vai determinando certas medidas e nesse movimento o Estado vai como que diminuindo o espaço da filosofia, e o que restar de filosofia será um universo de discussões absolutamente acríticos, né? Que também, de certa forma, é o que estava acontecendo. Porque o que é a BNCC? A BNCC é o esvaziamento, é a diluição da filosofia. Você não tem filosofia na BNCC, né? Então, 14. Da mesma forma, isso ocorre com as ciências humanas em geral e principalmente com a história, que é a irmã gêmea da filosofia. 15. Há que se ficar atento, portanto, à asfixia progressiva de todo ensino filosófico. 16. Daí vem a possibilidade da volta de um ensino tradicional, enfraquecendo o ensino da filosofia e fortalecendo os desvios ideológicos ou a dissolução em disciplinas não filosóficas. Engraçado, ele está falando da França de 1978. Você lembra, você diz, não, ele está falando da BNCC, não é? É a cara do Brasil de hoje. 17. E da mesma forma surge a possibilidade do aparecimento de uma filosofia oficial de Estado. 18. Cito Derrida. É preciso trabalhar a partir de agora para criar as condições de uma extensão, ou de uma transformação do assim chamado ensino filosófico. Abrir debates, elaborar aproximações, associar-lhes o maior número de educadores, estudantes, secundaristas, universitários, e não somente na disciplina filosófica, e nem somente na escola. Quer dizer, a nossa luta, e isso vem muito ao encontro do que foi dito na mesa de ontem, né? Levantado pela professora Débora, né? Da importância da associação, né? E não é somente uma luta que fique dentro da comunidade, mas, pelo contrário, que esse movimento de resistência, ele deve, ao máximo, incorporar um número maior de pessoas, de profissionais dedicados às ciências humanas, à filosofia, para que se fortaleça a resistência de forma crítica a essa intervenção do Estado dentro da filosofia e dentro do ensino da filosofia. 19.
lutar pela especificidade do ensino da filosofia para que ela não se dilua e se enfraqueça. Ora, o que é isso? Novamente, PNCC. Ele está falando da França, parece que está falando daqui. O que é isso? Lutar pela especificidade do ensino de filosofia. A filosofia vai e volta, é disciplina, não é disciplina, ensina, não ensina, Aquele samba do crioulo doido da filosofia dentro da história da educação brasileira, né? Que é a mesma coisa que hoje. Não há uma especificidade do ensino da filosofia dentro da proposta da BNCC. Não há. A não ser uma pessoa com muita má vontade ou má fé vai dizer que aquilo ali é filosofia, né? Eu não vou me deter nisso agora. Eu fiz aquela outra fala, né, que eu fiz aqui naquele outro encontro, né? Eu falava exatamente sobre isso. 20. Ter sempre a ideia de ser independente de uma filosofia e do seu ensino determinados pelo Estado. 21. Ser crítico também às tentativas de condução do ensino de filosofia por parte dos sindicatos e associações corporativas. Sempre dizer não, sempre ter uma posição crítica, nunca deixar que núcleos de poderes queiram determinar o tipo de filosofia que se ensina. 22. Não renunciar ou negar a tradição filosófica, mas também não renunciar nunca à crítica da tradição filosófica. Agora eu vou para o ponto 2 da minha fala. Aqui, nesse ponto 2, eu vou resumir, mas são reflexões que me levam já há muito tempo para compreender porque no Brasil você tem um ranço, um preconceito, até mesmo ojeriza tão grande dentro da comunidade filosófica, uma ojeriza tão grande à educação e à filosofia da educação, né? E assim, eu compreendo isso como algo que vem desse selo, dessa marca da colonização. Nós somos colonizados. E nós somos colonizados, como eu falava na primeira parte da minha intervenção aqui, nós somos colonizados com relação à filosofia. Vocês sabem, a filosofia de fato só começa a existir oficialmente a partir de 1932, com a fundação da USP, e ali você tem uma marca definitiva de que filosofia é a filosofia europeia e que a única forma de você ensinar filosofia e estudar filosofia é pelo método exegético, a exegese de texto, né? Você tem que ser um bom leitor de um filósofo, compreendendo as razões da sua existência, as razões daquele texto, as razões daquele autor, e, a meu ver, aquele mesmo humanismo proposto pelos europeus, que é um humanismo que busca afirmar uma universalidade que é mentirosa, que é falsa, a filosofia europeia tem o mesmo discurso. Então, além da gente engolir uma coisa que é inventada, a gente passa a acreditar naquilo, e o pior, a gente ensina aquilo por um método que foi inventado por eles próprios e que também nós acreditamos que é o único método de ensinar filosofia. O Francis Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que o colega da história, né, citou ontem, ele explica, e eu acho uma metáfora genial, Fanon explica o seguinte, que
como que vale é o branco, o negro é inferior. Então, para superar essa como eu posso dizer, essa inferiorização, então o negro passa a assumir determinados costumes, pensamentos, etc. do branco. A máscara branca, né, é uma metáfora que quer dizer exatamente isso. Eu sou negro, sou inferior, mas se eu me comportar como branco, máscara branca, né, então eu vou ser valorizado. Para mim, a mesma coisa se passa com a filosofia e seu ensino. Só podemos aprender até a década de 80, isso vem mudando, né? Eu só podia estudar a filosofia europeia. A descolonização da filosofia é algo recente. Então é a mesma coisa. No lugar de pele negra, máscaras brancas, a gente pode dizer assim: rostos colonizados, máscaras europeias. Percebe? Com aquela mesma ideia do que o Francis Fanon coloca lá. Porque se eu penso a partir da filosofia europeia, eu passo a valer. O que é que vale mais dentro da comunidade filosófica? Uma tese sobre Heidegger, sobre é difícil de ler, né? Coisa assim, mas a vida inteira lendo aquele parágrafo e até hoje eu não entendo, né? Vale mais isso ou vale mais você, por exemplo, estudar Nietzsche Teixeira? Porra, Nietzsche Teixeira, quem é Nietzsche Teixeira? Paulo Freire? Aquilo é, né? Então, essa ideia do Fanon de pele negra, máscaras brancas, para mim é a mesma coisa, né? Rosto colonizado, máscaras europeias, e isso vale para a filosofia e vale para o ensino da filosofia. Tá? Eu tenho quanto tempo ainda? Tá ótimo. E aí eu conto uma experiência bem rápida. O primeiro choque, né, que eu tomei com a realidade brasileira no tocante à pobreza da educação no país foi quando eu fazia ainda a graduação em filosofia e participava do projeto Rondon. Tem gente aqui que não sabe o que é o projeto Rondon, outros saberão. Mas foi um projeto, apesar de muito polêmico, porque de certa forma ainda resultado da ditadura militar, mas era um projeto interessante porque ele levava os alunos das graduações para conviver diretamente com as comunidades brasileiras. E assim também eu, uma jovem estudante, participei do projeto Rondon. E eu fui, a gente visitava as pessoas, visitava as escolas, visitava o hospital, se você era da área da saúde, etc. No meu caso, eu fazia filosofia e achava muito bacana esse negócio de educação. E fomos visitar as escolas no interior do estado do Ceará, na cidade de Irauçuba, que é uma das mais pobres do estado. Fomos visitar uma escola e depois saímos andando pelo sertão. E encontramos uma casa de taipa pequena e entramos naquela casa. E lá nós nos deparamos com uma senhora jovem, mas envelhecida, crianças absolutamente desnutridas,
com aquela barriga de lombriga e de fome, paradoxalmente, sentados no chão de barro, assistindo aula dada por essa jovem mulher envelhecida, onde elas olhavam para um quadro, um pequeno quadro, aqueles quadros que a classe média tem para as suas crianças, pequenininho assim, verdinho, né? E aquela senhora tentava ensinar naquele quadro extremamente pobre, né? Para aquelas crianças que também não entendiam nada do que ela estava falando, porque ela fazia um ar que era difícil você compreender que aquilo era um ar, porque, obviamente, aquela senhora também não tinha nenhuma formação. Aquele quadro até hoje me persegue, né? E eu fico extremamente emocionada quando eu lembro. Mas, dali, eu pensei, né? Como é importante, né, a questão da educação, quem sabe, talvez, para ajudar na própria solução dessa pobreza material e social. E levei aquilo comigo até o fim da graduação, depois fiz mestrado, depois entrei para a Universidade Estadual do Ceará para ser professora de filosofia, e naquele momento eu disse para mim, aqui é o lugar, aqui eu vou estudar educação dentro dessa perspectiva filosófica. Não, não. Houve outro embate existencial na minha cabeça quando eu descobri que educação é algo inferior e que não interessa à filosofia. E nunca compreendi, nunca não, né? Mas eu me perguntava e me pergunto até hoje, novamente, a questão da colonização. Eu me perguntava, como um país que tem mais de 50% de analfabetos, e que isso reflete uma realidade econômica, política, e ninguém se interessa, ninguém que eu digo da comunidade filosófica, ou pouquíssimas pessoas se interessam. Porque na comunidade filosófica, a educação, primeiro, é coisa da pedagogia, outro preconceito. Outro preconceito que a filosofia tem, essa filosofia colonizada. Pedagogia é coisa inferior. Pedagogia é coisa inferior, a educação é gente inferior. Se você for nesse silogismo, você vai afirmar analfabetismo também é coisa inferior. Percebe? O drama. Quer dizer, há uma colonização por todas as vias, não é? Por todas as vias. E essa colonização, falei, volto a repetir, dentro do âmbito da filosofia, você tem somente, portanto, um tipo de filosofia que é válido e um tipo de assunto que é válido, que é a filosofia europeia. E mais, você só pode ensinar filosofia a partir do método da exegese de texto, né? Essa é que é a questão. E aí é uma contradição cruel, porque a filosofia não é o momento da crítica, e por que eu não vou criticar a própria filosofia? Quando ela, já por si própria, nesse quadro que eu estou desenhando, ela nega a importância de outras possibilidades de filosofias e nega também a importância de determinados assuntos que possam e deveriam ser discutidos dentro da filosofia. Portanto, há aí uma colonização, sim, uma colonização francesa no Brasil, né? No corpo do departamento francês da USP de 1932, e a partir daí houve uma outra colonização, a colonização uspiana de todo o ensino de filosofia no Brasil, encontrando rivalidade somente no ensino da filosofia ministrado pela Igreja Católica nos seus seminários e faculdades. Essa desvalorização no âmbito da academia filosófica brasileira também consistia na desvalorização da formação de pós-graduação em educação, pois além da educação não ser um campo filosófico,
O seu ensino deveria caber somente a uma diminuta e seleta confraria de filósofos institucionais. Uma terceira desvalorização colonial filosófica, advinda da cabeça filosófica colonial brasileira, foi o desprezo e o rechaço do ensino e pesquisa do pensamento filosófico brasileiro. Os argumentos mais comuns eram, e ainda são, que não existe filosofia brasileira. Veja, nós somos tão colonizados que nem podemos pensar que temos um pensamento filosófico, né? É como se tivéssemos que pedir licença o tempo todo para pensar, como escrevi no título de uma palestra recente que fiz na última POF, que tem por título: dá licença, posso pensar? Uma outra desvalorização resultante dessa colonização centrada somente na leitura e exegese de textos da filosofia europeia implicou necessariamente na negação do corpo e de atividades práticas que possibilitassem ser incluídas no ensino e na aprendizagem da filosofia. A metodologia máxima e permitida e superior é você sentar a bunda na cadeira e ficar lá 300 horas feito um louco alucinado, rodando em torno daquele parágrafo que você nunca vai entender. Você ensinar filosofia com brinquedo, com o corpo, com outras metodologias, não pode, isso aí é... Ou seja, novamente a colonização. Bom, meu terceiro ponto e último, já estou me encaminhando para o final, chama-se Filosofia, Humanidades e Inclusão das Diversidades. E aqui vou somente fazer alguns pontos. A ascensão da extrema-direita no Brasil, com o bolsonarismo, as anti-humanidades, o sucateamento da educação pública em todos os níveis, o ensino da filosofia, a BNCC, acho que já falamos bastante disso, mas aí só gostaria de realçar que a extrema-direita, ela tem um certo amor, um certo tesão, uma certa paixão pela desumanidade da forma que colocamos, ou seja, a humanidades, né? Principalmente um certo tipo de humanidades daquilo que ela tem de conservadorismo. Outro ponto, estudar e incluir outras filosofias, portanto, é necessário que não sejam somente as canônicas europeias. Por quê? Porque esses outros tipos de filosofia, veja como é interessante isso. Elas são formas de incluir as diversidades, saindo daquela suposta universalidade proclamada pela filosofia europeia canônica. É necessário pensar não somente a partir de uma filosofia decolonial, mas a partir também de uma postura filosófica pós-colonial. Aqui não afirmo que o colonialismo tenha acabado, pois continuamos colônia por diversos métodos e por diversas formas. Aqui me refiro mais especificamente ao momento das lutas de independência nossas, da África, etc., etc., mas que abriram muitas possibilidades de pensarmos nossos problemas e existências a partir da nossa própria realidade. E aqui penso novamente e imediatamente em Frantz Fanon. Devemos trabalhar e pensar com filosofias e temáticas que digam o que todo o processo de colonização, repito, da filosofia e do ensino de filosofia, calou com a suposta verdade de que a única forma de fazer, estudar e ensinar filosofia se encontram na filosofia europeia. Dessa forma, é necessário que estudemos e ensinemos os seguintes temas de filosofia:
filosofia brasileira, filosofia africana, filosofia decolonial, filosofia de gênero, filosofia e feminismo, filosofia latino-americana, filosofia indígena. Porque, volto a repetir, não é só porque devemos estudar, mas é porque essas filosofias e essas temáticas, elas sim mostram um verdadeiro humanismo, que eu chamo de humanismo radical, inclusive a partir de Fanon, né? Que, aliás, o título dessa minha fala hoje, esqueci de falar no início, né? É um título... Só um minuto. Exatamente esse. Por um humanismo radical e pela renovação das humanidades, né? Então, você não é só uma questão pequena, menor, mas você dá voz no ensino, no seu estudo dessas filosofias, né? Para além dos cânones consagrados e sagrados, é você sim fazer valer um humanismo diferente daquele humanismo falso, mentiroso. Por isso que é por um humanismo radical, né? Assim também, nesse resgate que foi filosoficamente calado, é necessário também incluir os currículos e biografias, reconhecendo o valor filosófico de suas produções das mulheres filósofas, que foram sistematicamente apagadas ou invisibilizadas durante séculos, em virtude de um patriarcalismo que não as reconhecia como uma pessoa portadora de direitos no espaço público, pois teriam nascido para procriar e cuidar do espaço privado, incluindo marido e filhos. Sim, existem mulheres filósofas. Bom, conclusão. Dessa forma, podemos concluir que o humanismo criou uma narrativa mentirosa que, baseado na afirmação teórica de uma universalidade, na prática se fazia e fazia valer somente para pequenos grupos dominantes de poder. E que também o humanismo, da forma em que se apresenta, é fruto de um processo de colonização e de sustentação dessa mesma colonização. Vimos, a partir dessas questões, que também há uma relação estreita entre o humanismo mal intencionado e interessado com a filosofia e seu ensino. Por isso, podemos afirmar que a desvalorização da filosofia anticanônica e de seu ensino é, sim, a meu ver, consequência e resultado da colonização filosófica europeia. Essa é a minha hipótese. Daí, reivindicarmos um humanismo radical e uma humanidade antifascista, antirracista, antissexista, anticolonial, anti-homofóbica, humanidades ecológicas. O humanismo e humanidades radicais, que devem lançar mão das filosofias não canônicas, pois elas expressam o que a filosofia colonizadora impediu e impede de ser pensado e visto, ao trazer a ideia de que somente ela, a filosofia colonizadora europeia, era universal. Pois devemos atentar para o fato de que o conteúdo do ensino filosófico também é determinante do tipo de formação filosófica que queremos alcançar. Isso também vale para as metodologias, as estratégias e os materiais utilizados no ensino da filosofia. Ou seja, conteúdos e pedagogia filosóficas podem, sim, determinar
a perpetuação ou não das humanidades colonizadoras, que não realiza efetivamente a inclusão das diversidades. Obrigada. Nós vamos abrir para o debate.